Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 4, versículos 43 ao 54, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos é apresentado no Evangelho o segundo sinal de Jesus. O evangelista São João, ele não usa o termo milagres, mas ele usa o termo sinais. Sinais que conduzem à fé em Cristo. Sinais manifestados por Cristo que conduzem a pessoa a abrir o seu coração para aderir à pessoa de Jesus e à sua palavra, que levam a pessoa a abraçar a fé. E é justamente isso que acontece. O segundo sinal de Jesus. Qual foi o primeiro sinal de Jesus? As bodas de Caná, quando ele havia transformado a água em vinho. E o segundo sinal de Jesus é justamente este. Diz aqui o Evangelho que havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia e foi ao encontro de Jesus. E diante de Jesus, pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Então, o seu filho estava doente, estava à beira da morte. Ele pede a Jesus. Ele pede a Jesus que vá a Cafarnaum curar seu filho. Interessante a resposta de Jesus, porque Jesus diz assim: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Meu povo, será que hoje também Jesus não diria isso para mim, para você? Será que Jesus, nos conhecendo como ele nos conhece, será que ele não diria para cada um de nós isso? Será que ele não diria para mim, Padre Rodrigo?
Se você não vê sinal, você não acredita em mim. Já pensou? Você? Ei, Joana, se você não vê sinal, você não acredita em mim. Patrício, você, se você não vê sinal, você não acredita em mim. Veja, Luiz, se você não vê sinal, você não acredita em mim. Fátima, veja, Beto, veja, eu estou citando nomes aqui aleatoriamente, mas para que você reflita. Será que Jesus não diria para você isso, dizendo o seu nome? Você não acreditaria se não visse sinais. Você é uma pessoa que realmente crê em Jesus, mesmo sem sinais? Uma pergunta interessante, né? No entanto, o funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Veja, ele é insistente no seu pedido. E se ele é insistente no seu pedido, é porque ele realmente está acreditando. É porque realmente ele está tendo fé em Jesus Cristo. Então, desce depressa, Senhor, antes que meu filho morra. Então, Jesus disse: Podes ir, o teu filho está vivo. Jesus não foi lá. Jesus não foi ao encontro do filho dele. Jesus disse para ele: Podes ir, vá você, vá você, podes ir. O teu filho está vivo. E olha que bonito, diz aqui o Evangelho. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Que coisa bonita, meu povo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Nós, será que nós realmente acreditamos na palavra de Jesus? Você é uma pessoa que acredita na palavra de Jesus? Ou você é ainda aquela pessoa que busca prodígios e sinais para poder crer? Você crê na palavra de Jesus verdadeiramente? Olha que bonito. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E enquanto descia, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. Era exatamente o mesmo horário que Jesus havia falado: teu filho está vivo. Então ele, olha só, como é que termina o evangelho? Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Veja, meu povo, os sinais. Podemos aqui usar a expressão as curas, os prodígios, tudo aquilo que o Senhor realiza em nosso favor. São para nos conduzir à fé em Cristo. E é interessante porque tem muita gente que vê os sinais de Jesus, que vê prodígios, que vê curas acontecer, mas não abraçam a fé em Jesus. Isso acontece. Tem muita gente que até pede a cura, é curado e não abraça a fé. O que isso significa? Que buscam Jesus somente por interesse. Interesse daquilo que é a sua necessidade. Eu estou precisando disso, então eu vou até Jesus, ele me dá. Mas eu não tenho uma fé, ou seja, aquele sinal não me leva ao compromisso com Jesus, não me compromete com a pessoa de Jesus, não me faz acolhê-lo, ou seja, não me leva a abraçar a fé nele. Quantas curas você já viu acontecer, mas nem precisa ser curas. Quantas graças alcançadas, quantas bênçãos recebidas, e você, diante dessas graças, você já abraçou a fé? Você já acolheu a pessoa de Jesus? Você se tornou uma pessoa obediente à sua palavra? Que nós possamos refletir sobre isso diante dessa palavra do Evangelho de hoje. E que Jesus, realmente, por meio do seu Espírito,
nos faça abraçar a fé e acolher a sua palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.